Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Eu sou o professor João Paulo e hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre o gênero relato pessoal. Gente, nós começamos a utilizar o livro de português, bem como os demais, nessa semana. E a primeira atividade desse livro é sobre o gênero textual relato pessoal. Logo na página 10, você vai encontrar um relato pessoal. Primeiro, na página 10 tem a apresentação do capítulo Crianças do Brasil. A primeira questão pede que você faça a leitura de um texto, que é intitulado A Mesilda. E na página 11, na verdade, aí sim aparece o primeiro relato pessoal desse livro. Nós vamos fazer a leitura dele e vamos responder as questões. Na verdade, vocês já responderam. O que nós estamos fazendo agora nada mais é do que a correção dessas atividades. Eu digo dessas porque eu dividi em duas. Primeiro, nós vimos a videoaula sobre o relato pessoal na segunda-feira e eu pedi que vocês resolvessem naquele mesmo dia a terceira, a quarta e a quinta questões que estavam na página 12 do livro de português. Terceira, quarta e quinta. No dia seguinte, terça, eu passei a continuação dessa atividade e pedi que vocês resolvessem as questões 6, 7, 8 e 9. Hoje nós vamos fazer a correção de todas elas, da terceira até a nona. Se você já resolveu a atividade, ótimo. Você abra o caderno e confira se acertou as respostas. Se você ainda não resolveu, resolva primeiro. Abra o livro de português, leia as páginas 10 e 11 e depois resolva, pode resolver no próprio livro, as questões 3 a 9, da terceira até a nona, ok? Então vamos lá, vamos começar com a nossa correção e vamos começar com a leitura desse relato pessoal. Está aqui o título dele, Longo Caminho até a Escola. Vamos fazer a leitura. Meu nome é Amesilda e sou a menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro, moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude. Mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir para a escola. É um caminho estreito, de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde ajudando as pessoas. Aqui no bairro de Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar, só para ver a mulher aplicar a injeção, aquela seringa brilhando, mas de tomar eu não gosto não, só de ver. Pronto, fizemos a leitura. Esse texto, repito, se encontra na página 11 do livro de português. Agora vamos à correção da atividade, iniciando pela terceira questão. Por que pela terceira? A primeira e a segunda são apenas questões introdutórias, que você deveria responder de maneira oral. Então não haveria necessidade de escrever as respostas. Por isso que nós estamos pulando essas duas questões e iniciando a atividade na terceira. Vamos fazer aqui a leitura. Milhares de pessoas gravaram relatos pessoais em vídeo para o Museu da Pessoa, contando um pouco de sua história de vida. Esses relatos foram disponibilizados no site do museu na internet e foram transcritos para o papel. Entre esses relatos, o autor José Santos escolheu 27 histórias
que retratam a vida de diferentes crianças do Brasil para criar o livro intitulado Crianças do Brasil. Essa é a introdução da terceira questão. Aqui a pergunta, eu destaquei de amarelo. Como o autor conseguiu as informações para escrever o relato de Amezilda? Marque. Temos duas opções. Como eu saberia responder a essa pergunta? Fazendo a leitura desse texto aqui, texto introdutório da terceira questão. As opções são: com os pais e amigos de Amezilda, foi assim que o autor conseguiu as informações para escrever esse relato? Foi com os pais e amigos de Amezilda? Ou foi assistindo ao vídeo da entrevista de Amezilda e lendo a transcrição do relato dela? É aquilo que nós sempre conversamos. Questão de língua portuguesa acompanhada por um texto, você tem que fazer a leitura do texto de novo para poder responder a questão. Não pode chutar, dizer que acha que é qualquer alternativa. Não. Tem que fazer a releitura para descobrir. Então, foi com os pais ou foi assistindo a um vídeo e lendo a transcrição do relato? Então, aqui no texto diz o seguinte: milhares de pessoas gravaram relatos pessoais em vídeo. Gravaram relatos pessoais em vídeo. Olha aqui, ó. Assistindo ao vídeo da entrevista. Olha o que diz aqui. Entre esses relatos, o autor José Santos escolheu 27. Então, aqui no texto não está dizendo explicitamente o autor assistiu aos vídeos, mas se está dizendo que milhares de pessoas gravaram esses relatos em vídeo, que eles foram disponibilizados na internet e que o autor escolheu 27 histórias entre esses vídeos, como é que ele escolheu? Só pode ter escolhido depois de assistir. É uma informação que você encontra no texto de forma implícita. O que significa isso? Não está escrito propriamente no texto, mas a partir da leitura você consegue chegar a essa conclusão. É como se a informação estivesse nas entrelinhas, estivesse escondida, mas a gente consegue identificar. Então, ele escolheu assistindo o vídeo da entrevista, aqui ainda complementa, e lendo a transcrição. Vamos lá. Vamos ver aqui onde fala em transcrição. Esses relatos foram disponibilizados no site do museu na internet e foram transcritos para o papel. Transcritos. Foram escritos no papel. Então, o que é que ocorre? As pessoas gravaram os vídeos, eles foram transcritos e o autor escolheu 27 histórias. É aquela dedução. Ele só pode ter escolhido após assistir aos vídeos e ter lido a transcrição dos relatos. Portanto, entre essas duas alternativas, qual você iria marcar? A segunda. Quem marcou um X nessa segunda, acertou. Quem não marcou, faça a correção. Vamos para a próxima. Quem conta a história é chamado narrador. Quarta questão. Quem conta a história é chamado narrador. O narrador pode ser narrador-personagem, quando ele participa da história como personagem, ou narrador-observador, quando apenas narra os fatos vividos pelos personagens. Isso aqui eu já havia conversado com vocês nos outros gêneros que nós estudamos. Conto, fábula, história em quadrinhos. Quem é o narrador? É quem conta a história. Quando ele participa da história, como é o nome dele? Narrador, personagem. Ele narra, ele conta e ele participa. Quando ele apenas narra a história sem participar, narrador, observador ou simplesmente narrador. A questão 4 é bem objetiva e ela quer saber: o narrador do relato é, ou seja, desse relato que a gente acabou de ler e de todos os relatos pessoais, ele é personagem ou ele é observador? Ele participa ou não participa da história? Claro, ele participa, portanto, ele é um narrador personagem. Lá no texto já começa assim:
Meu nome é Amezilda e eu sou uma menina, ó, já está falando sobre ela mesma. Portanto, essa é uma característica do gênero textual relato pessoal. O narrador sempre será personagem também. Ele sempre relatará algum fato importante da vida dele. Quarta questão, resolvida. Quinta, responda. Letra A. Amezilda é uma personagem real ou imaginária? E letra B. Os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor? Essa questão era apenas para ser respondida de maneira oral. Se nós estivéssemos em sala de aula, de maneira presencial, eu iria perguntar, vocês iriam me responder apenas falando. Não precisava escrever a resposta dessa quinta questão. Nós relembramos aquela nossa primeira aula sobre relato pessoal, aula de segunda-feira. Lá eu expliquei o gênero e expliquei as características dele. Letra A. Amezilda é uma personagem real ou imaginária? Ela existe ou ela foi inventada pelo autor? Ela existe. Essa é uma das características do relato pessoal. Os personagens são reais. E a letra B, os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor? Mesma coisa, mesmo raciocínio, são reais. Os personagens são reais, são verdadeiros. Os fatos, os acontecimentos também são de verdade. No gênero textual conto, no gênero fábula, na história em quadrinhos, predomina a ficção, predominam os fatos fictícios, aqueles imaginados pelo autor. No relato, não. No relato, o que predomina é a realidade, é a verdade. Portanto, tanto a letra A quanto a letra B são respondidas nesse sentido. Os personagens são reais e os fatos também são reais. Até aqui foi a nossa primeira atividade, na segunda-feira. A atividade da terça foi da sexta até a nona. Vamos resolver também, vamos corrigir. Sexta. Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. Escreva o nome da cidade onde a menina mora, o nome da escola de Amezilda, é a letra B, e a letra C, o nome do bairro onde a menina mora. Então, para a gente voltar lá para o texto e colher essas informações, vamos relembrar aqui as três perguntas. O nome da cidade, o nome da escola e o nome do bairro onde ela mora. Cidade, escola e bairro. Vamos lá, vamos voltar aqui para fazer a releitura. Longo caminho até a escola é o título. Meu nome é Amezilda e sou uma menina que vive no Pará. Ah, professor, já sei. Cidade que ela mora é Pará. Não. Olha a complementação. Um dos maiores estados do Brasil. Pará não é cidade. Pará é um estado. Continuando, vamos encontrar a cidade. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua, quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Achamos nossa resposta. Então, a cidade onde ela mora é Ananindeua. Essa aqui é a resposta. Ela mora em Ananindeua. E Belém é uma cidade? É. Belém é a capital do Pará. Certo? Então, Pará. Olha a aula de geografia aí. Pará é um estado que fica na região norte do Brasil. Sua capital é Belém. E Ananindeua é uma cidade que fica perto de Belém, onde a Amezilda mora. Então a resposta da letra A, Ananindeua. A gente volta já para lá e escreve essa resposta para você visualizar. A letra B perguntava o nome da escola. Você pode ir fazendo a leitura toda, sem problema. O nome da escola você vai encontrar bem aqui, ó.
A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Nesse parágrafo ela fala sobre a escola. E aqui ela diz o nome, que é a resposta da letra B, José Marcelino de Oliveira. A letra C perguntava o nome do bairro onde ela mora. O nome do bairro você encontra no último parágrafo. Vamos fazer a releitura. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro do Maguari. Então, como era o nome do bairro onde ela mora? Maguari. Bairro do Maguari. Vamos lá para a nossa sexta questão. O nome da cidade onde a menina mora? Ananindeua. O nome da escola de Amezilda, José Marcelino, e o nome do bairro onde a menina mora, Maguari. Sétima. O que é possível saber sobre a personalidade da menina, lendo o relato dela? Sublinhe. Sublinhar é passar um tracinho abaixo da palavra. Então aqui nós temos a introdução. A Mesilda ela é o quê? É esforçada, é preguiçosa, é otimista, medrosa, alegre, solidária, estudiosa ou triste. Você ia fazer a releitura do texto e a partir dessa releitura você iria identificar algumas características da Mesilda e sublinhar aqui no quadro, passar um tracinho abaixo da palavra que você acha que corresponde à personalidade, às características dela. Poderia ser mais de uma. Ele até pede aqui embaixo para você justificar suas respostas usando como apoio as informações do texto. Isso aqui seria mais oral mesmo, essa última parte da questão. Então vamos lá, vamos fazer a releitura. Aqui a gente vai identificando algumas características dela. Meu nome é Amesilda, eu sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos, é muita gente e muita alegria. Aqui a gente já encontra uma característica dela. A família é alegre, tem muita gente, mas também predomina a alegria. Primeiro moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Quando ela diz, está ótimo, mudamos para a casa de madeira grande, onde cabe todo mundo, ela mostra outra característica, ela mostra ser otimista. Otimista é uma pessoa que sempre vê o lado bom das coisas, é uma pessoa que acha que do jeito que está bom, ou uma pessoa que não fica se prendendo às coisas ruins, uma pessoa que sempre pensa de maneira positiva, acha que está bom o que está vivendo e que sempre vai seguir nessa perspectiva, melhorando. Então ela é alegre, é otimista. Ela diz, meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso e ele quer que a gente também estude, mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir à escola. Ela tem que andar 5 quilômetros. Se ela tem que andar 5 quilômetros para ir à escola, ela é uma pessoa esforçada. Ela tem esse esforço diário. É um caminho estreito, de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Ela é estudiosa, é alegre, é esforçada, é otimista e é estudiosa. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde ajudando as pessoas. Ela gosta de ajudar as pessoas. Essa é uma característica de quem é solidário. Até aqui a gente já descobriu as características dela. Então vamos lá para a questão. Era para sublinhar as características de Amesilda. Nós vimos, a partir da releitura, que ela é esforçada, otimista, alegre, solidária, estudiosa.
Essas aqui eram as palavras que você deveria sublinhar, que você deveria passar um tracinho abaixo. Tá bom? Nós já justificamos usando as informações do texto. Agora vamos para a oitava. A Mesilda relatou fatos de quando era criança. Hoje, a Mesilda ainda é uma criança? Marque. E aí, você marcou o quê? Sim ou não? A resposta é não. A Mesilda não é criança? Não, vamos lá. Vamos voltar para o texto de novo. Agora a gente não vai fazer a releitura dele todo, mas observe essa parte aqui embaixo, nas referências. Se você não conseguir visualizar bem, você pode ir até o seu livro, lá na página 11, você vai conseguir fazer a leitura. Aqui tem José Santos, é o nome do autor, Crianças do Brasil, Suas Histórias, Seus Brinquedos, Seus Sonhos, é o nome do livro, onde esse texto foi publicado. São Paulo, Petrópolis, Museu da Pessoa. Aqui tem o local de publicação do livro, faz referência ao Museu da Pessoa, a fonte onde ele encontrou os relatos em vídeo e também transcrição. O ano de publicação, 2008, e a página 40. Pessoal, se esse relato foi publicado em 2008, e a Mesilda era criança, aí é uma questão de lógica, né? Se ela era criança em 2008, digamos que ela tivesse aí 10 anos, apenas imaginando, nós estamos em que ano? 2021. De 2008 para 2021, já transcorreram, já se passaram 13 anos. 13 anos. Desde que isso aqui foi publicado até os dias atuais. Então, se ela tivesse, por exemplo, 10 anos, como se passaram 13, hoje ela teria 23. 23 anos. A pessoa que tem 23 anos é uma criança? Não. Já é adulto. A gente tem aquela divisão que nem sempre é exata, mas a criança vai até os 11 anos, a partir dos 12 é adolescente, indo até os 17, e a partir dos 18 já é adulto. Portanto, na época, a Mesilda era criança. Mas como isso aqui é de 2008, de 2008 para cá, se passaram 13 anos. Então, certamente ela tem mais de 20. Portanto, ela não é mais criança. Está aqui o que nós marcamos. Ela não é mais criança e nós já justificamos. Para encerrar, nona questão. Algumas vezes, os relatos pessoais têm o objetivo de transformar as experiências pessoais em exemplos a serem seguidos. Pergunta: qual é o exemplo deixado por Amesilda no texto em relação à importância dos estudos? Ela deixou vários exemplos, mas com relação aos estudos. Justifique a sua resposta. A resposta que eu inseri aqui foi a seguinte: o exemplo deixado por Amesilda é que não podemos desanimar com as dificuldades da vida. Sempre devemos ser otimistas e acreditar em um futuro melhor, que é construído a partir da dedicação aos estudos. Essa resposta é pessoal, você poderia resolvê-la com as suas palavras, mas o sentido geral da resposta é esse, que os estudos são muito importantes, são essenciais para o nosso crescimento pessoal, profissional, e que por maiores que sejam as dificuldades, a gente não pode desistir, a gente sempre tem que acreditar na educação. Pessoal, assim nós encerramos essa aula de correção. Um abraço a todos e até a próxima aula.